A nossa presença hoje é de rigorosamente um mestre, uma pessoa que está aqui no Espírito Santo contribuindo com o conhecimento científico há pelo menos 4 décadas e é muito conhecido, mas aquela teoria das bolhas, né? É conhecido no circuito onde ele transita, por quem já teve a oportunidade de ser aluno dele. Ele criou os primeiros cursos de mestrado e doutorado da UF, chegou aqui de uma maneira acidental, como ele conta numa biografia rica, extremamente rica, e está aqui conosco no programa Presença, que tem o prazer de receber o professor Elisardo Vasques, com quem nós vamos conversar agora. Então, professor, o Espírito Santo aconteceu na sua rota acidentalmente, mas o senhor, em aqui chegando, resolveu ficar e começar a contribuir um pouco. O senhor foi escalado, inclusive, para fazer os primeiros cursos de mestrado e doutorado da nossa universidade. Quais são os desafios para fazer isso? Reunir grade curricular, ter conteúdos programáticos e quadro docente, professores à altura para isso? Qual é o desafio que você apresentou para o senhor? Se você pergunta para um cientista qual é o segredo para fazer isso, ele vai dizer: é muito dinheiro e comprar equipamento. Eu não falo isso. Eu digo: é ter cérebro, é ter cabeça, é usar a inteligência. Quando você tem um cérebro formado, então o grande aluno é aquele que tem um mestre que ensinou ele a usar a cabeça, mais do que o equipamento. Tem que ter ideias. Os americanos têm bom conhecimento, mas grandes ideias vêm de mentes brasileiras. E aí eles fazem descobertas e depois vendem para nós, coisa que nós inventamos. Então, esse é o que eu usei quando vim para o Espírito Santo. Não tinha nada aqui. O meu orientador disse: o que você vai fazer no meio daquele local que não tem nada? Eu falo: eu sou um aventureiro, eu sou um guerreiro, eu vou desvendar um novo campo. Se não tem nada, é ótimo, que eu posso fazer alguma coisa por aquele estado. E aí, aqui chegando, eu precisava de um aparelho para registrar a pressão arterial, e eu não tinha. E aí eu peguei um eletrocardiógrafo e tive a ideia de transformá-lo num medidor de pressão arterial. Eu não tinha sequer uma lupa para enxergar o vaso sanguíneo do rato, mas às 10 horas da manhã tinha um raio de luz que vinha do telhado de zinco do meu laboratório e a gente botava ali o ratinho e aquilo servia de luz fria para poder enxergar. A gente fazia dessas coisas. Eu queria estudar a frequência cardíaca de um animal, mas eu queria botar um eletrocardiograma que ficasse durante 15 dias. Como é que você vai fazer isso? Você bota os fios, o animal se enrola todo no fio, vai comer o fio, vai roer o fio e vai estragar tudo. Aí eu tive a ideia de que se eu pegar mercúrio metálico, esse que vai nos termômetros, que vai nos aparelhos de pressão, ele é um metal que transmite eletricidade. Então fiz um swivel, uma canaletinha, em que o mercúrio não conseguia passar, porque ele precisa de um espaço maior. Mas o fio de baixo rodava e o mercúrio em cima permitia que rodasse sem perder o sinal. E aí eu fazia eletrocardiograma durante 15 dias. E aí eu descobri, foi a primeira descoberta de como o cérebro controla a frequência cardíaca nas hipertensões do animal experimental. E isso se aplica ao animal de duas pernas também. Exato. Então, a gente tem que usar a cabeça. Eu usando mais a cabeça do que equipamento, que quase não tinha aqui. Aqui não tinha nem rato. Trabalhava-se com cães, com experimentos em cães. Eu trouxe o primeiro casal de ratos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. É uma história interessante, porque no meio do caminho eu fui convidado a descer do ônibus com a caixa que me pertencia, porque estava fedendo muito e os passageiros estavam reclamando. Era meu casal de ratos. Aí eu botei os ratos embaixo. E aí chegando aqui, eu não tinha gaiola, botei numa gaiola de passarinho. Aí descobri que eles adoram comer gaiola de passarinho. Roeram o fio e escaparam. Eu tive que caçá-los na sala para botar de volta numa gaiola de aço,
que a gente teve que fabricar para salvar o primeiro casal de ratos. E aí começamos a fazer experimentos. Professor, o senhor tem 2 pós-doutorados em fisiologia. E esses 2 pós-doutorados foram obtidos no exterior, nos Estados Unidos? O meu orientador, quando veio aqui dar a aula inaugural do primeiro mestrado que a gente teve na área de saúde, ele chegou para mim e disse: Vasques, eu tenho 2 tipos de aluno. O que foi no exterior e adquiriu cultura e conhecimento, e o que não foi a lugar nenhum. Qual deles você quer ser? Eu falei: eu sou do time que vai para o exterior. O senhor pode me indicar o lugar que eu vou a hora que o senhor quiser. Em um mês eu estava sendo entrevistado pelo americano que me levou para os Estados Unidos. Então eu fui para os Estados Unidos para fazer o primeiro pós-doc, em Iowa. Iowa é uma cidade que tem porcos, milho e uma universidade no meio. Eu fui para essa universidade. E ali eu tive com grandes gênios que estudam a hipertensão. A pessoa com quem eu trabalhei era o número 1 no mundo em hipertensão. Então aprendi coisas que eu também tive que novamente usar a mente. Foram-me colocados desafios que o equipamento que eles tinham não conseguiam me responder. Então eu tive que usar aquilo que meu orientador me ensinou. E o meu orientador aprendeu com quem? Aprendeu com o Prêmio Nobel. Ele foi estagiário do Prêmio Nobel na Argentina. Então, eu não sou Elisardo, eu sou um Felizardo, pois eu sou neto de Prêmio Nobel. O senhor desenvolveu um trabalho, o senhor adquiriu uma expertise ou desenvolveu um trabalho muito interessante quando o senhor mencionou essa questão de a conexão que existe entre neurônios e o controle da pressão arterial. Então, o desafio que surgiu para mim é eu constatar quais são os neurônios, quais são as células nervosas e onde elas estão que controlam a pressão arterial. E tem um rato chamado SHR, Spontaneously Hypertensive Rat. É um rato geneticamente hipertenso. E eu peguei esse animal e tive a ideia de injetar uma neurotoxina. É um transmissor químico que o nosso cérebro produz. Um neurotransmissor. Neurotransmissor. Uhum. E eu botei em doses tóxicas. E aí ele matou o corpo celular sem destruir os rabinhos, os axônios, os prolongamentos das outras células. Então todo mundo fazia um buraco, porque eles botavam um eletrodo e faziam lesões eletrolíticas, e você olhava o cérebro e tinha um buraco. Isso não existe. Eu falei: isso não é normal. Eu tenho que destruir apenas o corpo celular. E aí eu consigo destruir o corpo celular. E acidentalmente, sem eu esperar, eu acabei vendo que quando eu mato essa área, a pressão arterial a hipertensão acaba. Então eu achei que eu tinha descoberto a cura da hipertensão. Mas aí eu me dei conta que não, porque 15 dias depois a pressão volta a ficar alta outra vez. Aí eu falei: como é que pode? Se eu não tenho mais os neurônios que causavam a hipertensão, como é que ela volta ao normal? Como é que o animal volta a ficar hipertenso? Aí eu descobri que outros neurônios que estão em outro local assumiram o comando daquele que eu destruí. Então essa é a inteligência que existe na natureza. A natureza é sábia. Se é tão importante o cérebro, como é tão importante o CPU de um computador, você tem que ter um backup. E nós temos um backup no cérebro. A presença hoje é do professor Elisardo Vasques, e voltamos já. Voltamos com a presença do professor Elisardo Vasques. Professor, me interessa também, aqui o nosso programa tem uma pauta muito diversificada. A gente se ocupa aqui de vários temas que a produção discute e coloca para a gente vir aqui fazer os questionamentos às pessoas que são convidadas para falar conosco, né? Então a gente fala muito sobre economia, muito comportamento, evita falar um pouco sobre política pelo aspecto até polarizado que a gente está vivendo no Brasil hoje, mas mesmo sempre a gente evita falar sobre política, porque isso significaria democraticamente ter que franquear o acesso a todo mundo, a todas as correntes, aí a gente não daria conta.
mas comportamento. E uma coisa, sobretudo, nos interessa muito sempre, qualquer que seja o modo como se chega a ela, a cura. A cura é uma coisa que é interessante. Você mencionou aí a respeito da inteligência, que o senhor falou a respeito de um acaso, né? A gente tem percebido que a ciência, o acaso às vezes brinda a ciência. A descoberta dos bacilos, me parece, foi uma coisa, né? Por acaso. Então, o serendipity, né? Como diz na língua que o senhor fala com certa fluência, o serendipity. Mas o senhor começou a desenvolver uns trabalhos que eu achei particularmente interessante, porque tendem a resultar num conhecimento produzido no Brasil para brasileiro que pode nos libertar de certas dependências. Esse nexo que o senhor começou a desenvolver através de suas pesquisas entre células intestinais e células cerebrais. Explica um pouco para nós isso. Bom, usando tuas próprias palavras, a importância de um país desenvolver a ciência, fazer pesquisa, é que uma nação só é economicamente independente baseado no que ela produz. O país que não produz ciência vai ser um consumidor. O país que produz vai ser um vendedor. Nós queremos ser vendedores, não queremos ser consumidores. Nós queremos descobrir melhores condições de vida através da pesquisa e tornar nossa nação independente. Embora eu seja espanhol de nascença, eu sou mais brasileiro do que muito brasileiro. Eu amo essa pátria e faço tudo por ela. Então, eu e Tiago, professora Silvana... Que já esteve aqui, professor Tiago. Vários pesquisadores aqui do Espírito Santo que fazem parte do meu grupo, nos dedicamos a entender que conexão existe entre o cérebro e o intestino. Parece tão distante. Exato. Polo Sul e Polo Norte. Como é que pode? E nós mostramos, nós sabemos hoje que tem um neurônio, que o corpo celular está aqui, debaixo dessa dobradiça, chamado núcleo do trato solitário. Olha que nome deram a esse núcleo, núcleo do trato solitário. Ele não é solitário coisa nenhuma. Ele controla a saliva, controla o estômago, controla o intestino, controla a pressão, controla a respiração. Ele não é solitário, ele é integrativo. Então, os prolongamentos dessa célula nervosa chegam no intestino, direto, uma via sem interrupção. Vai para o intestino. E ali ele mantém a produção de muco, que cobre as células, para evitar que agentes infecciosos atravessem e vão para a corrente sanguínea. É uma barreira de proteção. E o interessante é que ali também nasce esse mesmo neurônio, só que indo vice-versa. Mão dupla. Mão dupla. Então temos uma bidirectional connection. Okay. Uhum. Então, com isso, nós sabemos hoje que existe uma conexão bidirecional entre cérebro e intestino. Então, a saúde do nosso cérebro depende da saúde do intestino. Ou seja, disfunções que estão no cérebro podem estar associadas a disfunção do intestino, que a gente chama de desbiose. Então, quando eu tenho trilhões de células que são do bem, que estão produzindo metabólitos, estão produzindo, mandando informações para todos os órgãos, para funcionarem bem. Se eu mudo o ambiente tomando antibiótico demais, eu vou matar essas boas bactérias. Se eu, em vez de amamentar um filho com o peito, amamentar com a garrafinha com a mamadeira, essa criança não vai ter imunidade suficiente. De onde vem essa imunidade? Vem do nosso intestino. O sistema imunitário começa ao nascer. Eu estou fazendo um projeto em que eu estudo as mães que estão grávidas, que têm hipertensão e obesidade, e analiso como é que está essa flora. E aí eu vou analisar também dos filhotes dela ao nascerem, se isso interferiu nessas crianças. Por que nós estamos estudando a mãe e o filhote? Porque nós queremos saber de onde começa a saúde do cérebro. Então, qual é o projeto maior que nós temos? É Alzheimer. Alzheimer é de pessoas idosas.
mas nós estamos fazendo uma conexão desde a infância. Chegamos a colocar bisfenol na alimentação de ratos, filhotes de ratos, e descobrimos que isso causa obesidade e causa hipertensão, colocando o bisfenol, que é um contaminante dos plásticos. E aí, quando a nossa pergunta é, quando essa criança tem uma desbiose, isso tem repercussão na velhice? Isso pode ser um contribuinte para Parkinson, para Alzheimer. Uma bomba de efeito retardado. Pode, mas eu tenho uma pergunta que vai na contramão. Essa pergunta que eu acabei de fazer, todos fazem. Eu tenho uma que vai na contramão. Eu quero saber quem vive mais de 100 anos, o que ele tem para protegê-lo. Isso que eu queria descobrir. Então, por exemplo, recentemente, a gente estava estudando essas mães grávidas e tivemos 2 gêmeos. Tivemos uma grávida com gêmeos. E aí o pessoal ia descartar. E eu disse, não vamos descartar. Isso vai me dar uma pergunta interessante. 2 seres vivos no mesmo habitat, no útero, vão ser iguais ou vão ser diferentes? E a resposta foi diferente. Tenho isso aí. Agora, só que eles são bivitelinos. Eu quero ver agora os univitelinos para ver como é que isso funciona. Então, às vezes, eu faço perguntas que vão meio na contramão. Mas isso é o que eu aprendi com o meu orientador. Use a mente. Mas desde sempre sabe-se que o que importam mais as perguntas, né? Exato. Mais as perguntas. Porque as respostas, a ciência é sempre a crença do momento, né? Exato. A ciência pode estar oferecendo respostas hoje que não se mantêm amanhã. Eu, quando cheguei a primeira vez nos Estados Unidos, eu fui dirigir um Journal Club, uma reunião de jovens como eu, americanos, que se reuniam toda semana para discutir assuntos. Aí eu apresentei uns dados lá e o americano falou assim, what is the picture? E eu não entendi o que é isso, what is the picture? Ele está perguntando da fotografia, o que tem a ver fotografia? E daí eu me dei conta, veio um estalo na minha cabeça, falei, ele quer dizer aonde eu quero chegar. E aí eu disse, the picture is that. Aí mostrei o que era. Então, eu mostro para meus alunos que eu oriento de mestrado, doutorado, pós-doutorado, faça sempre uma pergunta e mostre o protocolo que você vai desenvolver para ver se você consegue, com esse protocolo, chegar a alguma comprovação. Se você fizer isso, tendo o problema levantado, a pergunta feita, a hipótese a ser testada, o protocolo a ser utilizado, você vai ter êxito. Mas então a sua premissa não é focar por que deu errado, é focar por que deu certo. Tem que focar também isso. A presença hoje é do professor Vasquez. Voltamos já. Voltamos com a presença do professor, quer dizer, professor englobando aí pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, Elisardo Vasquez, professor de levas e levas de médicos que estão aqui no Brasil, no exterior, no Espírito Santo. Professor, o senhor, essa pesquisa que vocês começaram a desenvolver com o seu grupo, de constatar uma efetiva conexão, relação causal de intestino e cérebro para poder fazer algum tipo de abordagem de tratamento do Alzheimer, tem algum tipo de perspectiva assim, de produção de remédio, de medicamento, de substância que possa ser considerada efetiva nesse tratamento? As doenças neurodegenerativas, Alzheimer, demência, Parkinson, são incuráveis. Não tem cura até hoje, não temos perspectiva de a curto prazo ter a cura. Então, o que nós fazer, a nossa ideia é produzir, administrar alguma coisa nesses pacientes que tenham um retardo na progressão da doença. E como é que nós estamos fazendo isso? Nós, para evitar efeitos colaterais que a gente não poderia controlar e para testar também o que a natureza nos proporciona em termos de medicamento, o ser humano primitivo sobreviveu descobrindo o que na natureza lhe fazia bem, fazendo uso de coisas boas e eliminando as coisas ruins. Então nós começamos a estudar os nutracêuticos, substâncias
probióticas. Tem pré-biótico e probiótico. Probiótico é a base de micro-organismos. E estudamos o kefir. E então, um dos nossos propósitos, uma das nossas hipóteses, é de que você, fazendo uso continuado de probiótico, você vai manter a parte intestinal, aquele habitat de micróbios, de trilhões de micróbios que nós temos ali, ficarem em harmonia com o organismo desse hospedeiro. E aí vão manter bom o cérebro, o coração, os rins. Então, nós estamos vendo como é que isso é possível. E acabamos de publicar, há um ano atrás, o efeito do kefir em idosos com demência e Alzheimer. E esse trabalho foi tão importante que a Nature, que é uma grande revista, publicou, na comemoração do livro lançado em 1908, The Prolongation of the Life, Prolongamento da Vida. A Nature estava celebrando esse centenário e disse: recomendamos a leitura do grupo do professor Vasques, que fala sobre esse assunto, publicado em outra revista. Então, aí isso mostra que nós estávamos no caminho certo. A gente tem ciência e tecnologia, né? Ciência tem que virar tecnologia. E a perspectiva de entrar no mercado? Isso aí já está em evidência. Já? Uma indústria nacional que teve um produto probiótico modificado, foi aprovado pela Anvisa para ser testado em ansiedade e depressão. E com isso, a tecnologia vai se desenvolvendo. Então temos no Brasil e no nosso grupo aqui, atendendo a esse crescimento da biotecnologia, projetos em andamento que devem, em curto prazo, dar bom rendimento e contribuir para melhores condições de vida desses pacientes e dos que cuidam deles. Quando você tem um paciente com Alzheimer, você multiplica por 4 ou 5. Por quê? Porque está no seio da família, afeta toda a família. É muito... doloroso. Muito doloroso, muito dramático. É dramático. Ou seja, na verdade, o entorno todo, de uma certa maneira, adoece, né? Exato. Professor, o senhor tem esses longos anos de formação de talentos e conhecimento, e com a sua visão crítica de todos esses processos, o que o senhor acha que deveria mudar mais radicalmente? Porque hoje todo político em campanha anuncia que o problema do Brasil é a falta de educação, hein? Lá chegando esquece rapidamente e ninguém faz nada pela educação. Há 50 anos se fala que o problema do Brasil é educação. O que o senhor colocaria como fundamento para a gente otimizar nosso sistema? Eu acho que tem que fazer o que nós fizemos anos atrás na UFES, quando estávamos na UFES. Pegamos uma escola de Vila Velha, de ensino fundamental, e levamos 50 crianças, demos o jalequinho de proteção laboratorial para cada um, o gorrinho, a botinha, os óculos, e levamos para o laboratório para aprenderem a extrair DNA de morango. Quer experimento mais gostoso do que esse, de morango? Ver o DNA, tirar DNA de morango. Os produtores deram um morango, depois nós comemos todo. Mas você está falando de fazer o aprendizado lúdico? Isso, então, aquelas crianças, quando terminou o experimento, eu falei, vamos devolver o equipamento. Eles não quiseram devolver, falaram, não, vamos. E soubemos depois que foram para casa com aqueles jalecos, e eles queriam botar todo dia aquilo, porque acharam o máximo ir na academia. Então a academia tem que estar aberta, desde como a UVV está fazendo agora, abrir projetos em que crianças... Integre a comunidade. Que integre a comunidade. Então, desde cedo, a criança tem que descobrir que o que ele vê ao seu redor de conhecimento, um brinquedinho, um alimento, tudo vem da academia. Então, a academia é uma fonte... Ela tem que ser sedutora. Tem que ser. Tem que ser sedutora. E depois tem que criar bolsas para alimentar de conhecimento os alunos de iniciação científica. Tem que botar eles para fazer não só o ensino na sala de aula, mas no laboratório. Então, nós criando bastante cérebros, nós vamos ter a independência de nosso país.
Professor, já caminhando para encerrar nossa conversa, que por mim se prolongaria muito mais, eu lhe pergunto, o senhor tem sido cobaia de si mesmo como portador que é da doença de Parkinson há 12 anos? Então, eu botei isso. Eu sou o desenhista do nosso grupo. Eu que faço os desenhos, os esquemas. E eu pensei, por que não revelar isso aonde eu publico, aos meus leitores? Eu tenho 165 trabalhos internacionais publicados. E aí, no 164, que ocorreu há 2 semanas atrás na Suíça, a publicação, eu escrevi debaixo de uma figura. Esse desenho foi feito por um dos coautores desse artigo, que tem 76 anos de idade e sofre de Parkinson há 12 anos. Então eu revelei. E o revisor, o editor, na hora que leu aquilo, falou: que legal que você escreveu isso. Ele adorou, porque é a primeira vez que alguém escreve, que está atuando. O que eu quis dizer não é que eu estou estudando o que eu tenho, mas que onde eu quero chegar é que não ceda à doença, você não se sinta derrotado. Eu sou otimista e recuperável. O que eu faço? Eu trabalho 12 horas por dia, eu faço atividade física todo dia, eu estou sempre lendo, eu estou sempre ativo. E isso me mantém esses 12 anos com Parkinson, e mesmo assim produzindo ciência e formando cérebros. Hoje foi o último dia de aula de meus alunos que estudam isso que eu estou fazendo entrevista aqui. E eles falaram: professor, é fantástico ver alguém com esse dinamismo que o senhor tem, a coragem que você nos dá de continuar. E então isso é muito importante. E graças a esse exercício que eu faço cotidianamente. Então é a minha recomendação para você que está nos assistindo. Não ceda, continue batalhando, continue tendo a certeza de que seu organismo tem mecanismos de defesa. Você só não pode ser contra eles ou esquecê-los. Você tem que alimentá-los, tem que lhe dar condições de aflorarem no seu organismo. Professor, muito grato pela sua presença, extremamente grato. Eu que agradeço, Eustáquio. É fantástico estar aqui falando com você, me dar essa oportunidade. É um ping-pong. A presença hoje foi do professor Elisardo Vasques.